Os destaques da nova safra corintiana. O Corinthians não derrotava o Santos na Vila há 7 anos. A vitória no Clássico começou a ser construída com um gol do jovem zagueiro Raul. O primeiro dele como profissional pelo clube. Tem sobra, bateu Raul! Do Corinthians! Uma comemoração carregada de emoção. Por baixo do uniforme, uma homenagem à irmã, que faleceu em um acidente de carro no ano passado. Para mim foi uma perda muito grande de não poder ter mais aquela intimidade, poder ligar, saber com quem eu posso contar. Então isso me faz muita falta e fui amadurecendo, fui conformando um pouco e em saber que através do futebol que eu ia me sentir alegre de novo. Foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque sempre quando eu entro dentro de campo, que eu chego no vestiário, que já está a camisa dela, eu me sinto muito feliz de poder estar realizando um sonho que não é só meu, como da minha família e principalmente dela. A trajetória profissional do zagueiro também não foi fácil. Tinha time que eu fui aprovado, mas não tinha condições para ficar lá. E depois fui passar para o futebol amador, onde que eu pude jogar os campeonatos bons da várzea, né? Eu queria dar resposta para a minha família, porque sempre foi carente e sempre fez tudo por mim. Então eu pensei já também em parar de jogar bola, mas graças a Deus as coisas começaram a fluir. Antes de chegar à base do Corinthians em 2019, Raul se aventurou no futebol croata. A gente sempre tem um sonho de jogar na Europa, de jogar na neve, mas quando você vai encarar mesmo não é nada legal, até porque é muito frio mesmo, o frio chega a machucar. E em compensação, comida diferente, sotaque, outro idioma, então eu tive que, como eu posso dizer, me virar. E foi por isso que eu falo, foi um amadurecimento muito grande para mim. Pelo sub-20 do Corinthians, o zagueiro pegou 10 jogos de suspensão após agredir o goleiro Hugo do Flamengo, hoje também já entre os profissionais. A gente, molecada, ninguém quer perder, ninguém quer sair perdedor daquele jogo. Foi onde eu perdi a cabeça e acabei agredindo o Hugo, mas em sequência já mandei uma mensagem para ele pedindo perdão, até porque não é da minha índole violência. Com pouca idade, mais uma boa experiência, o trabalhador Raul quer seguir conquistando espaço no Corinthians. Na vida tem aquele ditado, né? Deus ajuda quem trabalha. E eu sempre procurei dar o meu melhor, sempre procurei o meu espaço, sempre querendo jogar. Eu trabalho muito para quando a oportunidade chegar eu estar preparado. E foi isso que vem acontecendo, graças a Deus. E pode ter certeza que eu vou continuar trabalhando muito mais para poder dar alegria aí ao torcedor e para minha família, que é o que mais importa. A gente falava ontem aqui, Cereto, do bom momento, né, do Raul nesse início de temporada. Ele que é natural de Pedro Leopoldo, cidade pertinho de Belo Horizonte, em Minas Gerais. 22 anos, é um moleque nesse tempo de vacas magras para o Corinthians, na questão financeira da coisa. É aí que o Corinthians vai ter que começar a aproveitar essa molecada. Por onde que para o Raul é mais fácil entrar, talvez, num time titular? É brigando com o Gil, é tentando formar a zaga com o Gil? Onde que é o atalho para ele no campo? Seria melhor que ele compusesse a zaga com o Gil, né? Porque vai ser muito difícil tirar o Gil do time, não porque o Gil esteja jogando o primor do seu futebol, pelo contrário, já faz muito tempo que o Gil está jogando só com o nome. Mas o Gil é ídolo da torcida, tem muita experiência, é um dos líderes do grupo, vai ser difícil tirar o Gil do time. O problema é que o Raul joga exatamente na mesma posição que o Gil, que é a posição de quarto zagueiro. Mas o Gil é destro, pode jogar na direita, pode jogar também como zagueiro central. Eu não gosto do Gil jogando como zagueiro central, acho que ele fica ali meio... Ele não se sente confortável como zagueiro central. Já jogou nessa posição outras vezes e não se deu tão bem. Mas seria uma maneira de compor a defesa do Corinthians com o Gil e com o Raul. O Corinthians, há muito tempo que o Corinthians não revelava um zagueiro com essa qualidade do Raul, né? Do Raul Gustavo. Ele já deveria ter entrado no time já há algum tempo, não fosse a agressão dele no Campeonato Sub-20, a briga com o Hugo, né? E ele pegou uma suspensão,
quando o Corinthians precisou de zagueiro no Campeonato Brasileiro, o Corinthians não tinha zagueiro e não podia utilizar o Raul. É um jogador alto, forte, canhoto, né? Tem uma saída de bola muito boa, ele tem velocidade, né? É um jogador que sabe jogar com a bola nos pés, dificilmente perde uma dividida, dificilmente perde uma jogada aérea, é muito bom jogador. Tem que prestar atenção nesse jogador, ele está pronto na minha avaliação. É claro que quem tem que ver isso é o Mancini, para vestir a camisa titular do Corinthians. E se ele continuar jogando o que está jogando, quando ele tem as oportunidades, principalmente no Campeonato Paulista, porque o Mancini na Copa Sul-Americana vai usar os jogadores mais experientes, ele naturalmente vai ganhar a posição nesse time do Corinthians. É uma história, Lofredo, de um cara, são várias histórias no futebol brasileiro aqui, de caras que saem da várzea, né? Mas apareceu tarde, entre aspas, o Raul Gustavo também, como é chamado, teve tempo de várzea, dispensa do Atlético, e aí aparece ganhando esse espaço agora com o Mancini. Então não é assim, tem aquele espaço do garoto que faz todas as etapas, do sub-13, sub-15, 17, e também tem o espaço do garoto com uma história diferente, que inclusive já tem uma experiência lá no futebol croata. Sim, você tem que continuar analisando o jogador, né? Porque o Raul estoura a categoria de base. O Corinthians tem um time sub-23 que serve, infelizmente, para pouca coisa, deveria ser mais útil. Serve muito para colocar jogador ali que tem contrato com o clube e que, na verdade, o clube só está gastando dinheiro e tendo pouco resultado, mas de vez em quando dá para você aproveitar ali para alocar um jogador que estourou a idade e que tem potencial, mas que ainda não tem espaço na equipe. Sobre a colocação dele no time titular, eu vejo da seguinte maneira: acho que ele pode jogar com o Gil e acho que ele poderia, por exemplo, jogar num sistema com 3 zagueiros. Ora, se o Corinthians tem seus melhores jogadores de categoria de base que estão subindo entre zagueiros, você coloca um sistema que facilite o trabalho da entrada desses zagueiros no time. Se você tem um lateral esquerdo crescendo, mas você tem outro na posição que você não quer tirar, você põe um esquema com 2 linhas de 4 para colocar um deles na segunda linha. O técnico tem que ser criativo para dentro de vários esquemas táticos, até porque o Corinthians não tem algo que já está muito consolidado, que já esteja muito consolidado, o Corinthians não tem, então o técnico tem que ir bolando maneiras de introduzir esses jogadores que vão se destacando na equipe principal, talvez até modificando o esquema. E o Raul é muito interessante que ele realmente tem bastante qualidade, o zagueiro canhoto, sabe conduzir a bola, sabe chutar no gol. A gente viu 2 chutes na gol dele muito bons, chega lá de cabeça. E sabe como é que essa saída de bola, dizem que ele desenvolveu porque os companheiros ficavam o tempo inteiro gritando, Cereto: toca Raul, toca Raul, toca Raul. Ele começou a passar a bola e desenvolveu essa saída de bola. Espetacular, demais, espetacular. Raul Seixas, um dos maiores compositores e cantores de todas, compositores, né? De toda a história da música popular brasileira. Eu sou absolutamente fã do Raul. Toca, Raul! Vocês estão demais hoje. Mas chuta também, hein? Chuta também, cabeceia. Ele é bom. Toca, chuta, cabeceia, Raul. Estão inspirados hoje, Lofredo e o Cereto. Um Corinthians que tem a terça-feira, a gente falou de terça-feira quente para os times que vão jogar Libertadores. Hoje também fora de campo. O Corinthians tem um dia importante de votação das contas de 2019 e 2020. O clube que acumulou um déficit de 300 milhões de reais. Então também um dia importante nos bastidores. E ontem, sem entrar em campo, o Corinthians conseguiu, inclusive, uma classificação. Vamos mostrar o gol aí do Guarani, o gol do Andrigo, que garantiu o Corinthians aí nas quartas de final do Paulistão. Ninguém chega mais no Corinthians no grupo. O Corinthians, mesmo sem desempenho, vamos dizer assim, não é um time que encanta, mas que consegue o seu resultado. E o Corinthians já consegue essa classificação antecipada, Cereto, que dá uma tranquilidade também, né? Querendo ou não, dá uma tranquilidade. Já estava praticamente classificado, né, do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, ele tem um regulamento que é um regulamento esdrúxulo, para dizer o mínimo. E esse regulamento já é assim já há alguns anos, então, porque os times não se enfrentam dentro do próprio grupo. Então, por exemplo, o segundo colocado do grupo do Corinthians é a Inter de Limeira, que tem 9 pontos. O Corinthians tem 22. Então, a Inter de Limeira ela tem menos pontos do que muitos clubes, do que o Palmeiras, por exemplo, que hoje não estaria classificado, né? Por exemplo, o Palmeiras não estaria classificado, está em outro grupo e não estaria classificado. Essa vitória do Guarani também foi importante. O Guarani venceu o Santo André, o Guarani ultrapassou o Santos na tabela de classificação.
no seu grupo e o Guarani hoje estaria classificado e o Santos estaria fora, assim como o Palmeiras também estaria eliminado hoje, estaria fora da próxima fase, da fase de mata-mata. O Corinthians no Campeonato Paulista está deitando e rolando, o que fala muito mais do Campeonato Paulista do que o Corinthians, né? Fala muito mais sobre o Campeonato Paulista do que o Corinthians. Infelizmente, o nível técnico do Campeonato Paulista é muito baixo. O Campeonato Paulista ainda tem um nível técnico melhor do que os outros campeonatos estaduais do Brasil. Mas, sobretudo esse ano, com jogo quase que todo dia, com os times colocando equipes reservas, equipe sub-20, equipe sub-17, virou uma grande Taça São Paulo interminável e fez com que o nível técnico caísse demais.